Senhor, irmãos. Hoje nós vamos ler Atos 12 e vamos descobrir qual que é o próximo passo da Igreja de Jesus Cristo na Terra, ainda no seu princípio, no começo dela. Diz assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada um para o guardarem, tencionando-o apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te a calça cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao póstigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém estes, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é voz de um Deus, e não de homem.
No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo cumpria a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Irmãos, há 4, por assim dizer, episódios que esse capítulo apresenta, assim, grandes episódios. O primeiro é a morte de Tiago. Fala também sobre o Pedro que é solto da prisão, a morte de Herodes, e por fim eu acho que esses 3 grandes. Tem mais um aqui, mas os 3 já tá bom pra gente refletir. Sabe, tem uma análise que eu costumo fazer, que eu vou dividir com vocês hoje, que é sobre a morte de Tiago. O Tiago que morre à espada. Sabe, a Igreja de Jesus Cristo, ela tem algumas personalidades específicas. Eu creio em 3 tempos dessa igreja. E creio que esses tempos são de 1000 em 1000 anos. E a gente estaria no último. Isso é uma coisa minha, não é nem... Eu não vou nem falar da base total escatológica, essas coisas. Mas assim, eu creio em 3 grandes tempos. O tempo da igreja primitiva, o tempo da igreja medieval e o tempo da igreja apocalíptica. Então eu faço essa divisão. E quando eu descobri a forma que Tiago morreu, quando eu aprendi isso, foi aonde veio essa análise na minha mente. Isso é só coisa minha, tá, irmãos? Como eu costumo dizer. Eu costumo dizer que a Igreja de Jesus Cristo, ela tem 3 tempos que se assemelham a 3 figuras que eram próximas de Jesus: Pedro, Tiago e João. Então eu costumo dizer que a igreja primitiva, ela tinha uma personalidade parecida com a de Pedro, a igreja medieval uma personalidade parecida com a de Tiago, e a igreja apocalíptica ou dos últimos dias uma personalidade parecida com a de João. E por que eu digo isso? Porque você vê a igreja primitiva, uma igreja muito potente, mas uma igreja assim muito eufórica, que fazia coisas que ela não tinha muita ideia, noção ou dimensão, mas muito forte, uma igreja assim muito impetuosa, por assim dizer. E tem tudo a ver com Pedro, sabe, assim, esse jeito de Pedro de ser forte, de ir para cima, de não ter medo, né, errar, acertar, não importa, mas um Pedro que ele sempre se propunha aí, e ele não recuava nunca, mas sempre queria avançar. E é inclusive por isso que a gente tem hoje uma parte dos cristãos com um grande saudosismo com a igreja primitiva, né? Eles falam com uma... Assim, irmãos, é claro que é admirável, é claro que nós devemos aprender com a igreja primitiva, mas tratam a igreja primitiva como se fosse um modelo perfeito. E a minha impressão e opinião é que a igreja primitiva é o protótipo da igreja apocalíptica. Então, assim, nós olhamos a partir deles, olhamos a partir da igreja medieval e amadurecemos para a igreja apocalíptica, que é uma igreja que ela será santa num nível que nós pouco temos noção. E quando você lê o Apocalipse, você vê sinais de que essa igreja será assim, sabe? E as pessoas têm uma dificuldade em entender isso, porque elas não creem que essa igreja será dessa forma, porque há sinais que o amor de muitos se esfriariam e várias outras coisas. Mas, irmãos, assim como de muitos se esfriarão, mas não de todos
aqueles que são remanescentes, eles serão santos a uma medida que não foi vista, sabe? Porque eles entenderam que não se trata apenas do tocar e possuir, mas se trata de ter um renovo de mente, ter um discernimento de nova criatura e agir diferente como o homem original do jardim. Então, a igreja apocalíptica, pelo menos essa igreja que nós somos e nós estamos caminhando, a impressão que eu tenho é que será algo assim extraordinário. E assim, as pessoas que pensam diferente, beleza, você pode até pensar diferente e não entender. Mas aquelas pessoas que são enfáticas demais em descrer na igreja de hoje, nessa igreja dos últimos dias, eu desconfio, porque eu já passei por isso. Eu acho que elas que estão com problema em ser igreja. Porque é aquela ideia. Eu não consigo entender um Deus que perdoa sem cobrar nada em troca porque eu não sou perdoador. Eu não consigo entender um Deus que é compreensível porque eu não sou compreensivo. Eu não consigo entender um Deus que é amor porque eu não sou amor. E assim também a igreja. Eu não consigo imaginar uma igreja santa porque eu não vivo essa santidade. Eu vivo um estereótipo de santidade, mas eu não tive uma transformação interna. E eu vou dizer uma coisa para você, irmão, que eu tenho percebido. Todo mundo que tem medo de discipular pessoas de forma clara, específica e dizer que Jesus transforma, é porque não foi transformado por Jesus. Talvez você vai dizer, William, mas não é colocar uma régua muito alta? Não, irmão, porque eu vi Jesus transformar a minha vida, eu sei o que ele fez. Então eu acho que é totalmente possível que todas as pessoas sejam transformadas. Então não é colocar uma régua muito alta, é você dizer assim, cara, dá para chegar aqui, vamos caminhar para e passo, eu vou te ajudar, a gente vai caminhar junto, porém, contudo, no entanto, entretanto, Jesus transforma o homem e você vai ser transformado. Você não vai ficar vivendo essa sua vida média. Então, eu creio nisso, mas vamos voltar para os tempos. No primeiro período eu vejo uma igreja com a personalidade de Pedro. Está começando com muita força, muita vontade. E no segundo período eu já vejo uma igreja com a característica de Tiago, que vai morrer ao fio da espada. Ele vai morrer ao fio... Você vai ver a igreja medieval lutando pelo nome do Senhor. O William, Deus que me livre, você quer dizer que a guerra dos cruzados, que isso, que aquilo, que essas coisas representam a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo? Deus que me livre. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. A gente pensa que o mundo... ele é algo cor-de-rosa e lindo, mas a realidade do mundo é um mundo um pouco mais cinza, um mundo um pouco mais difícil de se viver. E se essas coisas que aconteceram na Idade Média, boas e ruins, se elas não tivessem acontecido assim, eu não sei como seria hoje. Se a igreja de Jesus Cristo naquele tempo, certa ou errada, boa ou má, como você queira julgar, não tivesse feito o que fez, da forma que fez, nós teríamos um mundo hoje totalmente muçulmano. E assim, para quem conhece a religião, quem tem um pouco de contato com o Corão, que é o Alcorão no caso, já leu as suratras, tem uma ideia, uma base, eu não sou especialista na área, mas para quem já deu uma flertada com aquele mundo, quem já conviveu com muçulmanos, assim, irmãos, como pessoas eu não tenho nada o que dizer, assim, são maravilhosos, mas a cultura que lhes foi ensinada é um negócio bem complicado, irmão, bem complicado. Você deveria gastar um tempo ali para imaginar como seria hoje se não fosse a forma que a igreja reagiu na Idade Média. Então, assim, na Idade Média a gente vê uma igreja que, assim como Tiago morre ao fio da espada, creio eu, provavelmente, não é uma certeza o que eu vou te dizer, mas para proteger de repente o João, que era o mais novo. Consegue entender o que é profético aqui? O Tiago morre ao fio da espada, de repente para proteger não só o seu irmão mais novo, que é João, mas todos os demais. Mas a ideia de que uma igreja medieval que morre ao fio da espada para proteger a igreja segundo João, segundo a personalidade de João, que vai chegar. Porque se eles não morrem lá atrás, nós não estaríamos aqui, irmãos. Entenda isso no teu coração. Ah, mas o Espírito Santo proveria uma solução para isso. Sim, ele proveu. E a solução foi um Tiago, foi uma igreja medieval que dentro, como homens do seu tempo, dentro daquilo que entendiam ser, como deveria ser, lutaram para que a gente estivesse aqui hoje.
E agora a gente vai ver uma igreja que tem uma personalidade segundo João, que é a igreja do amor e da revelação. Uma igreja que vai ser abundante em amor. E a gente tem vivido um amor, assim, às vezes tão desmedido que a gente não quer ser duro, a gente não quer ser específico e dizer, cara, isso daqui tá te matando, porque a gente pensa que a gente tem que amar ao ponto de só abraçar, esquecendo que amor também é apontar para a pessoa, olha, você está indo para o inferno, cara, você precisa tomar uma posição nessa tua vida. Viver em pecado como você está vivendo, isso não vai dar certo, isso vai ser maldição para a tua vida, mas depois lá na frente. Então, a gente tem vivido tanto em amor que tem surgido doutrinas como o da hipergraça, que acha que o homem pode fazer o que quiser e não vai acontecer nada com ele. Então, e também a igreja da revelação. A revelação por causa dos dons? Não, revelação por causa do entendimento de como ser igreja. Nós temos vivido uma revelação tão profunda, de um entendimento tão profundo, de como se tornar igreja, de como fazer igreja, de como ser igreja, que eu acredito que talvez a gente não teve até agora. E claro que isso não está tudo concretizado, já materializado, desenhado, feito. Mas está sendo gerado algo, irmão, não sei em você, mas em mim vai sendo gerado assim. São tantas coisas que o Senhor vai demonstrando e afirmando, que eu fico olhando e falo, Jesus, o Senhor vai fazer desse jeito mesmo? Então, eu creio que a gente pode separar a igreja nesses 3 grandes tempos. A igreja primitiva, medieval e a dos últimos dias, ou apocalíptica. Uma igreja que toma a personalidade dos 3 mais íntimos de Jesus, que é Pedro, Tiago e João. Mas o capítulo 12, ele não fala só disso. Ele vai falar também sobre um Herodes que é morto. Porque aqui está falando porque ele não percebe a voz de Deus e não adora, tal. Mas eu creio que é uma resposta do Senhor, irmão. Porque o que acontece no capítulo 12? No capítulo 11, que nós acabamos de ver, e você pode entrar no outro vídeo e acompanhar, a igreja ela descobriu a sua identidade. Ela acaba de descobrir a sua identidade. E então ela é nomeada pelo Senhor. Pelo Senhor não, reconhecida pelos outros como cristãos. Passa a ter um nome, porque entendeu a sua identidade, a sua eclésia, a sua missiologia, a sua missão de pregar para todos os povos. E agora vai acontecer o quê? Ela vai voltar a ser perseguida. Lá no começo ela foi perseguida porque havia sinais e maravilhas. Agora ela vai ser perseguida porque descobriu quem é. Agora tem nome. E você pode perceber que lá atrás ela foi perseguida por aqueles que não a entendiam, que eram do mesmo grupo. Mas agora ela não está sendo perseguida só pelo mesmo grupo, ela está sendo perseguida por uma autoridade constituída que se junta com esse grupo, e o capítulo é muito específico em dizer que os judeus queriam que isso acontecesse, os judeus que não aceitavam Jesus. Isso é bem claro, 2 vezes o capítulo vai falar sobre isso, entre o capítulo 11 e 12, que eles queriam, e Herodes, para fazer uma média com eles, estava entregando esses homens a eles, entregando mortes a eles, desses homens de Deus. Mas o Senhor, ele preserva Pedro, e ele ataca aquele que persegue Pedro, aquela autoridade que persegue Pedro. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, eu quero encerrar aqui. Eu sei que a gente sempre há rumores de perseguição, né? E esses rumores não são falsos. Para quem acompanha o mundo, quem estudou um pouquinho ali de filosofia, né, da área de política, área de ética, quem tem um geral, assim, você não precisa ser doutor em nada, não. Quem entendeu a formação das ideologias ali, os países, como eles se formaram, a sua doutrina cultural, política, filosófica, percebe que há rumores de perseguição no Brasil. Por quê? Porque há perseguição fora do Brasil em regimes parecidos com o regime que o Brasil está adotando a cada dia. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Não quer dizer que alguns homens de Deus não vão ser martirizados.
E eu creio que essa é a maior honra para um homem de Deus. Isso não é nem uma preocupação em si. Eu creio que o homem de Deus ele fica preocupado quando ele não se sente encaixado no propósito de Deus, quando parece que ele está solto no ar e as coisas estão acontecendo e só ele que não tá fazendo algo. O homem de Deus ele fica preocupado quando ele não está sofrendo uma aflição, porque algo está muito estranho. Mas esse processo de perseguição ele vai acontecer. Entenda isso. Independente do lado que vai vir. Se vai vir de uma ideologia de esquerda, de direita, de centro, ecológica, sei lá que ideologia que vai vir. Porque agora estão fazendo um culto à natureza que está virando uma besteira já também. Mas e as culturas antigas pagãs cultuavam a natureza, e isso é muito parecido com o que está acontecendo hoje em dia com esse aspas do eco no bom sentido. Gente, entende assim, haverá uma perseguição, isso não tenha dúvida, mas eu estou para te dizer de forma bem específica, aqueles que o fizerem, eles com certeza pagarão muito caro por isso, não tenha dúvida disso. Eles poderão ser instrumentos de perseguição para forjar a própria igreja, porque o fogo ele não será condenado por forjar a ferramenta ou o material, por queimar as suas impurezas e demonstrar a sua pureza. O fogo por si só, ele só tem o seu papel de queimar. Então, ele não é mal ou bom. Mas aqueles que perseguem, que forjarão como fogo a igreja, com certeza serão como aquele versículo que diz que é necessário que o escândalo venha, mas ai de quem por aquele vem o escândalo. Então, essas autoridades que farão dessa forma, elas com certeza pagarão muito caro, irmão. Não tenha dúvida nenhuma que eles serão exemplos para uma nação toda de que Deus sim, Ele forja a sua igreja. A gente está com uma igreja num tempo assim que, como eu disse, ela está caminhando para um lugar assim maravilhoso, santificação, purificação e tudo mais, sim. Só que para que isso aconteça, para que ela seja forjada, com certeza vai ser queimada muita impureza. E infelizmente, nem todo mundo permanece, irmão. Infelizmente. A gente gostaria que todos permanecessem. Mas é o momento da colheita, onde o Senhor disse que Ele separará o que é joio e o que é trigo. Então, nesse tempo, a gente crê, sim, que será forjado muita coisa. Haverá homens bons, mártires sendo... haverá também uma parte que já vai desistir, vai falar assim, isso aqui não é para mim. Vai haver muita coisa, mas o Senhor com certeza, eu não vou dizer nem vingará a sua igreja, mas Ele simplesmente vai cumprir aquilo que é comum. Aqueles que não estão nele, automaticamente estão contra ele. Não há meio termo. Não há um lugar assim que eu fico neutro. Então, irmãos, eu não quero aqui dizer que A ou B é bom ou ruim. Mas eu quero dizer uma coisa para você. No capítulo 12, depois de descobrir a sua identidade, a igreja voltou a ser perseguida. E agora é perseguida por gente grande. Então, quando a igreja brasileira entender a sua identidade e receber um nome novo, ela com certeza será perseguida por gente grande. E nesse momento que ela começar a ser perseguida por gente grande, claro que muita gente vai se dispersar, como o próprio capítulo disse, com medo daquilo que vai acontecer, mas o Senhor preservará esses homens, cuidará desses corações, dessas mentes, para que elas não se percam no caminho. E sim, quando voltar, quando Ele retirar aqueles que estão perseguindo, eles voltarão e continuarão aquilo que estão fazendo. Então, que a tua casa, ela possa ser uma célula viva dessa igreja que está recebendo um nome, que está recebendo uma identidade. Amém, irmão? Que você possa compreender, que você possa entender aquilo que foi ministrado, né? Não só para vocês quanto para nós. Sei que às vezes eu começo a falar e eu vou viajando muito alto, com um pouco difícil de compreensão, mas eu ainda não sei fazer de outra forma, prometo melhorar. Espero que você tenha recebido algo do Senhor, um renovo do Senhor,
que as suas expectativas estejam sendo renovadas no Senhor, que o Senhor possa guardar a tua casa de toda perseguição, possa guardar o seu de toda perseguição. Mas eu tenho para te dizer que a igreja, ela precisa ser forjada para que ela seja purificada. Então é sobre esse tempo. Irmão, você que ficou até aqui, que se sentiu abençoado por essa palavra, por essa ministração, compartilhe com alguém essa mensagem. Mande para alguém que você ama, alguém que você tem cuidado, que você quer ver ser transformado também no entendimento. Curta, compartilha, comenta embaixo. William, queria que vocês falassem de tal coisa. E quando chegar um capítulo apropriado, a gente vai estar ministrando sobre isso. E quando você faz todas essas coisas, esse vídeo ele vai mais longe, ele chega para mais pessoas. Então faça isso, amém? Deus te abençoe e te guarde, que Ele te livre de todo mal, que Ele resplandeça a tua face sobre ti, tenha misericórdia de ti, que Ele guarde os seus dias, a tua saúde, que Ele faça prosperar aquilo que você tem empreendido, amém? Em paz no nome do Senhor Jesus.